Então, o que eu quero colocar para você aqui, nessa provocação, Paulo, nessa provocação para você, é quando você fala, né, da consciência cidadã, cidadania. Primeiro, eu queria que você explicasse aqui para quem nos acompanha qual é a sua definição de consciência cidadã. O que é a cidadania dentro do conceito que você desenvolve, tá? E quais direitos o cidadão pode exigir? E de que forma, e se você tem, e na sua obra, eu tive a oportunidade de ler, uma obra muito interessante, de que forma a gente consegue mudar essa cultura, para que o povo saiba que ele tem que votar não em quem vai dar uma cesta básica, mas sim em quem vai promover saúde, educação, segurança e oportunidade de desenvolvimento pessoal e progresso como um todo, geração de riqueza, porque quando você gera riqueza, você partilha. Então, essa é a provocação, eu queria agora ouvir você dentro desse contexto. Pronto, vamos lá. Primeiro eu queria colocar o seguinte, vamos lá. Tudo que você colocou são fatos, né, reais, que estão aí, nós estamos verificando, mas eu queria começar desde a primeira provocação sua. Quando a gente coloca a questão nossa, tudo passa, como eu falei, pela nossa falta, né, de maturidade, ou seja, pela nossa infantilidade do que é a cidadania. A cidadania é exatamente seus direitos políticos constitucionais. É o fato de a gente, como eu falei, nós temos uma Constituição, pacto que nós fizemos, nesse pacto nós de convivência que é, ou seja, que é supremo, né? Ou seja, é assim que nós vamos conviver. Mas nós não nascemos sabendo, não nascemos conhecendo. A gente precisa aprender. Quando eu falo nós falamos do nível de analfabetismo, né? A gente está falando de não saber ler e escrever, mas mais do que isso, quando a gente fala de analfabetismo funcional, a gente está falando de pessoas que não sabem interpretar um texto. Então, para ficar mais fácil, a gente precisa compreender que não é uma lei ou escrever em um pedaço de papel que muda a cultura de um país. Nós sabemos que são poucas pessoas que constituintes foram filósofos, juristas, pessoas que tinham conhecimento bastante grande sobre direitos, sobre Constituição, sobre as questões culturais de outros países, para fazer a Constituição que fizemos mais nossa. Mas e o resto? E o resto dos nossos milhões de brasileiros, né? Então, que não tem conhecimento nenhum, nem dos seus próprios direitos. Ora, a questão do ser representativo, ser político, partidário, ser político, representativo, vereador, não é fácil, né? Não é fácil você ter talento e se doar para servir a população. Se candidatar a ser síndico de um prédio não é fácil. Se candidatar a ser governador, vereador, prefeito, presidente da República, não é fácil. Então, a gente, como eu digo, né, do mesmo jeito que eu não gosto da generalização, que eu não gosto da criminalização e demonização do empresário, eu também não acho justo criminalizar e demonizar políticos, né? Tem vários políticos, e a maioria deles muito bem intencionados, né? O que você falou é a realidade. Como, para ele se eleger, nós criamos um sistema partidário que é horrível, na minha concepção, avaliação minha, nós precisamos melhorar. Por isso que eu estou provocando o exercício da democracia participativa, né? Ou seja, mas para que a gente tenha consciência disso, a gente tem que primeiro olhar, levantar o tapete, enxergar a realidade. Enxergar que nós somos minoria. Nós que estamos conseguindo assistir aqui é minoria, você vai ver, é minoria. Você vai falar de qualquer outro assunto. Você vai botar quem vai ser mais visto no podcast é alguém que vai falar de sexo, falar de alguma coisa de futebol, falar de alguma coisa, ou vai falar de questões culturais, de cidadania. Né? Eu preciso explicar o que é consciência cidadã participativa. Por que estou me posicionando assim? Né? Ou seja, por que eu estou dizendo que consciência, o que é? Consciência, mente, consciência é você conhecer, é você saber, é você se conhecer. Cidadã dos seus direitos.
Se eu não conheço os meus direitos, se eu não exijo escola pública com eficiência, se eu não exijo segurança pública, se eu acho, como você falou, que é favor, se eu não acho, se eu não tenho sentimento de pertencimento, que aquele serviço público é meu, se eu não conheço e não acho que eu pago por ele, se eu não entendo que a pessoa que fez um concurso público ou se candidatou a prestar um serviço público, né, ele está ali prestando um serviço público, logo de todos. Se eu acho que é favor ele asfaltar minha rua, botar água na minha rua ou botar uma luz no poste, eu sou um infantil em relação aos meus direitos como cidadão. Se eu acho normal, como você falou, eles não me atenderem ou me atropelarem em relação a passar por cima das minhas vontades depois, sabemos disso, para que mais vergonhoso do que você vê no canal dos próprios prefeitos, que botam lá para só falar assim, se fulano de tal trouxer Beyoncé para Salvador, eu voto nele. Meu voto custa R$50. E ninguém ficar indignado com isso, ninguém se escandalizar com isso. Ninguém achar que isso é um absurdo. Acha normal, dá risada. Este é o nosso país. Então, só para concluir aqui, em rápido, é o seguinte. O que é que eu estou chamando a atenção? Então, consciência cidadã participativa. Agora, como? Se nós sabemos que nossa estrutura educacional deixa muito a desejar, se a gente não aprende na base nada sobre Constituição, nada sobre cidadania, nada sobre nossos direitos, nós não aprendemos, ninguém nos ensina isso. Não está nas grades escolares. Não está. Então o que acontece é o seguinte, a gente está sendo preparado para exatamente sermos analfabetos, analfabetismo da idade cidadã. A gente não tem condições de atender nada. Então ficamos fácil de sermos manobrados e aceitarmos R$50, R$1.000, R$600. Acharmos que nós somos oportunistas, nós somos espertos, sabido, porque eu ganho R$400, não quero assinar minha carteira, ok? E eu estou ganhando R$400 e eu ganho um bico ali, então eu vou ganhar R$2.500 por mês, meu irmão, é maior do que ganhar 1.320, compadre. Você acha que eu sou otário? É a expressão normal que você vê as pessoas conversando como se fosse normal. Então, o que você falou, imagine, nós estamos baseando, né, pela pobreza. Nós estamos baseando pelos R$400, pelos R$600, nem pelo salário mínimo. E o povo, a maioria, está achando que isso tem alguma coisa de bom. Então, vamos lá, para chegar lá. Quem mais pode fazer por esse país somos nós, eu, você, Rafael, quem está nos ouvindo. Aqueles que menos precisa de educação pública, saúde pública, segurança pública e moradia, são os que mais podem fazer para transformar a cultura do nosso país. Porque os que mais precisam de tudo isso, infelizmente, estão neste momento achando vantagem ser com a sua inocência. Eu estou procurando palavras que sejam educadas, porque eu falo de amor. Eu falo de amor à pátria, eu falo de amor ao próximo, eu falo de amor a viver uma cultura melhor. Então, eu não, com meu filho, vamos lá, meu filho, meu neto, seja quem for, quem é que não tem uma criança porque quer alguma coisa e já se jogou no chão em algum momento porque quer ou fez malcriação? Sim, lógico. Mas isso é infantilidade, não é? Você Sim. não deixa de amar ela, de cuidar dela, nem educar ela. Lógico. Quem está educando os nossos infantis, cidadãos que não têm consciência cidadã? Então, nós que menos precisamos, somos que mais podemos fazer. Como? Através do associativismo, através do acolhimento e não do assistencialismo. O assistencialismo é fundamental. Todo mundo já passou a necessidade de precisar de uma assistência. Assistência no passado, você vai lembrar. Pô, o cara caiu ali da moto e tal, chama assistência. A assistência chama para socorrer. Mas depois você tem que ter uma coisa, e o povo brasileiro precisa desenvolver esse sentimento, que é o sentimento de gratidão. Gratidão
Porque o que acontece é o contrário. Eles querem criminalizar, não querem reconhecer, são ingratos com aqueles que estão fazendo por eles. Aqueles que estão lutando, se doando efetivamente para poder trazer isso, não porque quer ser bonzinho, porque é o melhor para todo mundo. Né? É o melhor para todo mundo. O que é que eu quero? Não adianta eu ter bilhões de reais no bolso e não sair para um barzinho, tomar uma cervejinha, comer uma picanhazinha, porque se eu não posso sair para comer uma picanha e tomar uma cerveja que vão me matar, vou sair depois que vou para um congresso no Rio de Janeiro, no médico, vou lá sentar para tomar uma cerveja com os amigos, sou fuzilado porque me atrapalho com outro bandido com bandido. Então que a insegurança ela não é boa para ninguém. Nós podemos, não, de